Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Uma coisa que a gente vê é, por exemplo, pessoas que reclamam da máfia da indústria das multas, né? Ou máfia das multas, máfia do Detran, por aí vai. É que é tudo regulamentado por lei. Eu já disse anteriormente, e não é o objetivo desse vídeo falar desse assunto, que existe um mercado, né, digamos assim, para essa indústria da multa pela falta de educação do brasileiro. E por que as pessoas reclamam dela? É por causa do seguinte... porque você não tem como usar leis de trânsito contra uma pessoa, com poucas exceções, por exemplo, em casos de acidentes, certo? Então é isso que, digamos, diferencia as leis de trânsito e de outras leis, e é a que eu vou falar. O brasileiro mesmo, ele aceita leis injustas para poder aplicar nos outros. Todo tipo de regulamentação boba até, certo? Mas qualquer coisa que tenha uma sanção, mas para poder usar com os outros, certo? Então, você se explica-se porque, por exemplo, se cria um monte de leis para um monte de coisas, certo? Para que E porque, se digamos assim, leis caem em desuso, não são aplicadas de fato, contudo, alguém ressuscita elas e aplica em alguém. Um exemplo disso foi há alguns anos, até o Danilo Gentili, ainda no CQC da Band, por exemplo, foi fazer uma matéria engraçaralha, né? Numa cidade que tinha, digamos assim, ressuscitado a lei da vadiagem, certo? Proibindo a vadiagem. Que nem tem também lei proibindo mendigância. Mas, e aí o Danilo Gentili foi preso, e aí, fazendo graça, e aí porque tudo isso com a justificativa do que de acabar com a violência, diminuir a violência, né? Bom, e é nisso que tá a ideia do brasileiro, assim, de impor leis. É como, por exemplo, a pessoa, quando houve a pandemia, a pessoa detestava as máscaras. A pessoa que anteriormente ia no banheiro e não lavava a mão, aí ficava de olho com álcool em gel. Pra quê? Pra simular uma virtude. E apesar de não ser uma obrigação álcool em gel, ele ficava criticando a máscara dos outros. Que uma tá ajeitada, que outra baixou e tudo mais. Certo? Então, e isso é uma das ideias do brasileiro. Certo? E é por causa de uma mentalidade, de duas facetas da mentalidade de nosso país, que é o seguinte: primeiro é o autoritarismo e segundo é a carência. Muita gente se pergunta, por exemplo, por que tem tanta igreja em garagens, né? As candombleias de Deus, digamos assim, que já faz gira, a gente já recebe santo, por aí vai. Mas se diz crente, bom, isso o que não interessa.
É porque o brasileiro é um desamparado, certo? É bem no sentido disso. E ele vai confiar no quê? No Estado para ajudar ele. Nas enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas ajudaram, se mobilizaram de todas as regiões, vieram antes que as ações públicas agiram com mais eficiência. Porém, disseram que até isso era fake news. Não. E o Estado veio com o quê? Com impedimentos. Veio com impedimentos, colocou multa para quem estava chegando, cobrava nota fiscal, aprendeu coisas. Que depois disseram que era fake news, mas depois ficou-se comprovado pela própria mídia mainstream que isso era verdade, isso era uma fatalidade e levou a, digamos assim, a suspensão das sanções. Então, assim, o fiscal que, por exemplo, estava fazendo isso também, ele estava agindo por ordens. Contudo, ele estava exercendo um poder, uma autoridade, entendeu? É como quando a gente pensa num guarda municipal de uma cidade de determinado tamanho que permite que ele possa andar armado, por exemplo, que se sente autoridade, ele fora de horário de serviço, entre outras, e aí ele sai pegando amostras grátis, filando comida e por aí vai. E ostentando a arma, né? Ostentando às vezes nem tanto, às vezes faz o porte velado. E aí, se alguém divergir dele, acontecem as atrocidades, certo? Aí você vê, como chama? Guarda municipal matou pessoa com 6 tiros, que é o revólver, né? 6 balas. Ou então a pessoa, o segurança também, que também se sente uma autoridade, certo? E se vale de alguém maior para quê? Para impor essa regra, como o caso de um senhor, né, negro, que um segurança do banco, ele tinha marca-passo, né, o senhor, freguês do banco, e ele tentou mostrar para o segurança que do outro lado do vidro, né, que separa os caixas da agência, ele disparou um tiro na cabeça fatal desse homem, desse cliente. Então, por quê? Porque ele estava imbuído de uma autoridade. É que nem, por exemplo, os guardas municipais, voltando para eles querem prisão especial caso eles cometam alguma barbaridade, certo? Por quê? Porque eles sabem que eles vão ser reprimidos, porque eles gostam de impor a lei. Tá, isso não é apenas em questões de pessoas uniformizadas no seu momento de lazer. A paisano. Tem outras coisas, que nem, por exemplo, aquela pessoa que usa regras de condomínio para perturbar, não para perturbar, mas para gerar transtorno. Por exemplo, a pessoa está dando uma festa, digamos assim, ganhou o time de um morador, ganhou o campeonato, aí se juntou os amigos da vizinhança, estão fazendo um churrasco, botaram uma música realmente alta, e ela diz que
esse tipo de lei não pode, tá perturbando o sossego e por aí vai. E às vezes ela tá fazendo isso só para pirraçar. Às vezes, por exemplo, eles estão no térreo e a mulher mora no 12º andar, onde ela não ouve nenhum caminhão de bombeiro, por exemplo, certo? Que nem, por exemplo, também aconteceu, isso é uma reportagem que eu vi na de, Folha de São Paulo, uma reportagem onde uma família evangélica, né, num prédio que morava no alto de um prédio, denunciou uma casa de swing, né? É, na casa de swing perto do prédio delas, dessa família, por fazer barulho de madrugada e por aí vai, né? E aí o que aconteceu? A prefeitura foi lá fiscalizar, e aí quando eu digo foi medir ruído, fazer um trabalho, digamos assim, sério, né? Descobriu-se que não procedia, que o isolamento acústico do estabelecimento era o que? Era adequado, ele não passava som. Só espero que não seja inflamável que nem o da. Deixa pra lá. Mas assim, então são exemplos. E posso dizer que as pessoas podem falar disso. A pessoa quando diz, eu conheço tal pessoa e por aí vai. Certo? Dá uma carteirada também. É que nem uma vez também numa reportagem, um fiscal do Detran, desses de faz o exame de direção, disse que recebeu carteirada até de médico. Que autoridade tem um médico? Mas ele se sentiu superior em relação àquele homem. Entendeu? É tentar ser melhor, não sendo. Então, assim, é disso que se faz. Primeiro, essa carência que faz com que a gente haja com uma autoridade maior, certo? Com que a gente queira se sentir maior, e também um autoritarismo de se achar. De se achar sempre certo, acreditar que está sempre com a razão, não ter dúvida de nada. Sabe, a pessoa que só tem certezas. E assim, se você não tem de 14, 16 anos até uns 20, então significa que você está bem errado. Uma coisa é ser um adolescente que acha que sabe tudo, que conhece tudo. Outra coisa é um adulto que age como um moleque. Mas é a vida. E acha que também é o que? É uma pessoa de relevância. Bom, nós não somos nada, eu não vou dizer que a gente somos simplesmente uns animais que se encastelaram em ambientes urbanos, né? Mas é disso que acontece. É uma mentalidade bem assim do brasileiro, de pensar, por exemplo, porque não tem o Estado. Ele não se quer autonomia, muito pelo contrário. E, bom, muita gente vai dizer, isso é coisa do comunismo e coisa e tal. Não, eu já disse também em outro vídeo que o comunismo nunca daria certo no Brasil, exatamente porque ninguém quer fazer o esforço
Imagine um campo de trabalhos forçados no Brasil. Por exemplo, fala-se que baiano é preguiçoso, mas eu acho que qualquer pessoa, numa piscada do guarda, já ia ter uma multidão saindo correndo. Mas é assim, entendeu? E aí é isso que eu quero dizer. É uma personalidade autoritária, prepotente, e emocional, como já disse o pai do Chico Buarque, né? O homem cordial. E principalmente carente, porque incontido se sai fazendo barraco, posta em redes sociais. Tem gente que não, é um país que talvez precisaria se em uns campos de reeducação. Obrigado.